Olá, muito boa tarde. Está começando nesse momento aqui, diretamente dos estúdios aqui do podcast, Caminhando com as Oportunidades, Rodrigo Rocha. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso irmão Marcos Vinícius. É um jovem que é cheio da presença de Deus, vai estar contando a sua trajetória, a sua história e vai estar falando um pouco dos seus projetos e do seu livro, que ele é um escritor, né? Sim. Olá, Marcos, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo Rocha. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. E, como o senhor disse, no próximo dia 21 desse mês, nós estaremos lançando o livro em que Deus me confiou. Legal, Marcos. E como que foi esse projeto que você iniciou? Então, Rodrigo, Deus me deu uma direção em um culto que eu fui na Moca no ano de 2020. Uhum. No ano de 2020 foi um ano que foi marcado pela Covid-19 e quando não estava acontecendo cultos normais, em seus horários normais, em seus dias comuns, nós começamos a entrar em cultos online. O senhor lembra disso? Naquela época da Lembro, pandemia, lembro, né? lembro, lembro sim, lembro. E aí eu fui em um culto que eu chamo de culto clandestino. Eu fui nesse culto lá na Moca. E aí eu fui convidado para estar lá. Eu preguei a palavra naquele dia, falei sobre o desafio que Sara teve de esperar por Isaac. E após a pregação, Deus tomou aquela casa de glória. E o pastor que estava na direção daquele culto, ele se levantou e perguntou: há alguém aqui esta noite que deseja passar algo de Deus para alguém? E a casa tomou conta de um silêncio terrível, mas de repente apareceu um homem, um senhorzinho de aproximadamente 56 anos, 60 anos de idade. Ele levantou e disse: eu tenho algo para falar. Ele rapidamente correu até em minha direção, apontou o dedo para mim e gritou em meu rosto: um sonho, um chamado e uma promessa. E eu olhei para ele atônito e ele dizia com mais força, com mais velocidade, dizendo: um sonho, um chamado e uma promessa. Eu rapidamente peguei minha Bíblia de papel e escrevi na capa da Bíblia: um sonho, um chamado e uma promessa. Eu falei: o negócio deve estar tão ruim para mim que eu recebi uma mensagem de Deus codificada, uma mensagem que tem códigos. Como é que eu vou saber o que Deus quer falar para mim? Um sonho, um chamado e uma promessa. Fui para casa. Naquela mesma noite eu tive um sonho. Eu vi um homem muito grande com uma mão poderosa, iluminada, me entregando um livro. E o tema desse livro era um sonho, um chamado e uma promessa. E para minha surpresa, Rodrigo, o título daquele livro continha as palavras daquele irmão e o autor era eu, tinha o meu nome lá, Marcos Vinícius. Eu acordei pela manhã assustado e com aquilo na mente: meu Deus, o que é isso? Um sonho, um chamado e uma promessa. Me questionei a tarde inteira, perguntando a Deus: aonde tem isso na Bíblia? Aonde tem essas palavras na Bíblia? Um sonho, um chamado e uma promessa. Foi aí, o Rodrigo Rocha, que Deus ele me fez lembrar da vida de José, aonde Deus me impulsionou a escrever sobre a biografia de José, as suas lutas, as suas lágrimas, o seu sofrimento e, enfim, a sua exaltação. Então, fazem 5 anos que eu venho escrevendo sobre José, recebendo de Deus inspiração, recebendo de Deus palavras para escrever sobre o livro que eu vou lançar agora no próximo dia 21 desse mês. Nossa, legal, hein, Marcos? Parabéns, que Deus abençoe Amém. você. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. E você vê que Deus, ele quando estabelece as suas promessas, a gente lembra lá daquele versículo básico lá, aquele texto bíblico que fala sobre quando Deus chama Abraão, né? Sim, Que Abraão, ele foi o que? Pai de nações, né? sim. Eu vejo você passando por muitos lugares. Glória a Muitos Deus. lugares. Muitos. Você vai viajar para Em fora. nome de Jesus. Você vai ver. Ainda vai. Muitas boas coisas vão acontecer para você.
Eu queria também saber, Marcos, você falar um pouquinho dos seus projetos, da sua história, você falar a sua idade, o público tá tudo aí, pessoal. A galera, ó, boa tarde, Deus abençoe. O pessoal tá tudo aí, quer saber um pouco da sua história, saber como que você chegou nesse caminho, como você conheceu Jesus, como que você está esperando algo em Deus. Sim. É um sonho, uma promessa, não é isso? Um sonho, uma promessa, um sonho, uma promessa, um sonho, um chamado e uma promessa. Um chamado, muitas das vezes, Dói, dói, né? na Posso, maioria das posso vezes. tirar a conclusão de mim mesmo, Sim, que já passei várias situações e estou passando ainda. Mas não deixo de negar a minha fé. glória a Deus. E é igual você. Deus vai fazer grandes coisas. Fala um pouquinho pro público aí do Facebook, aí, ó, tá nos assistindo aí. Se puder compartilhar, comentar, se puder deixar seu like. Para quem não me conhece, eu vou estar falando aqui agora rapidamente. Sou o Rodrigo Rocha, daqui do podcast aqui Caminhando com as Oportunidades daqui de Guarulhos. Você quiser participar do quadro do Caminhando as Oportunidades, lembrando, a gente não só trabalha com evangélico, não trabalhamos com todas as denominações, todas as religiões, porque Deus está em todos os lugares. E você que tem aí um sonho, que você que quer contar a sua história, estamos aqui para ajudar você. Você pode entrar em contato aqui diretamente aí pelo Facebook, pelo você se inscrever pelo canal também, Caminhando com as Oportunidades com Rodrigo Rocha, vai lá no YouTube, coloca o seu likezinho, comenta, compartilha, ajuda esse projeto que é um projeto novo, é uma história nova. Eu tô aqui para te ajudar a realizar o seu sonho, que às vezes você tem talento, tem sonhos, mas não consegue ser realizado, porque ninguém dá oportunidade. Então eu tô aqui no meu quadro para dar oportunidade para você, galera. É só vocês entrar em contato lá, chama no direct do meu Facebook, que eu respondo também. Demora um pouquinho, mas eu respondo. E vamos conhecer a história do Marcos também. Logo mais eu vou estar falando dos nossos patrocinadores, apoiadores que tem aí, que tá nos ajudando. Você que puder ajudar também esse projeto novo aí também. Logo mais eu vou estar passando aí o Pix para você, você que puder ajudar. Você quiser se tornar um colaborador desse projeto novo, um patrocinador, você pode estar ajudando a gente aí a alcançar pessoas que precisam realizar o seu sonho. Como hoje o Marcos vai falar, vai contar a sua história. E o Brasil quer te conhecer, Marcos. Rodrigo, eu nasci em um berço evangélico e tudo que eu tenho de referência sobre Jesus, sobre Deus, eu fui ensinado desde a minha infância. Eu sou filho de uma mulher de Deus, uma mulher que ama Jesus e me ensinou também a amar Jesus. E eu vim desse berço evangélico, desde os 7 anos, pregando a palavra de Deus. Como o Senhor me conhece, eu comecei através do louvor, mas sempre tive esse espírito de liderança. Como toda criança comum, brincava ainda na minha infância de cultos. Montava ali o culto, colocava as cadeiras, chamava os primos, os amigos, e sempre ali exercia a função do pastor. Como falava, pregava, louvava, orava. E tudo que eu aprendi nos caminhos do Senhor foi porque teve uma base familiar muito forte. E eu cresci, desenvolvi o chamado e estou vivendo as promessas de Deus. Mas eu quero deixar aqui um agradecimento especial à minha família, à minha mãe, às minhas tias, que perseveraram, oraram por mim, insistiram, valorizaram, investiram tempo, se dedicaram. E se eu estou onde eu estou, é porque eu tive uma família, uma base familiar muito sólida e uma base familiar de mulheres que acreditaram e sempre oraram por mim. Bacana. Isso é tremendo o que Deus faz, né, Marcos? Marcos, se você puder, eu vou falar para as pessoas aqui para ela colocar alguma pergunta. Sim, E sim. aí você responde. Maravilha. Galera, você que quiser saber alguma coisa sobre o Marcos, você pode colocar aí nos comentários aqui. Eu tô lendo aqui, tô subindo a grade aqui da live. E aqui a gente vai ver o Marcos responder as perguntas.
E como o Senhor disse mesmo sobre Abraão, né? Deus, ele convidou Abraão, Rodrigo, para sair da sua parentela, da terra de seu pai. E é interessante porque Deus, ele arranca também José, né? Da casa de Jacó. E é interessante que quando José, ele conta os sonhos para os irmãos, ele reúne ali a família, eu acredito que ele chama todo mundo e diz, eu tenho algo para contar. Eu quero falar sobre um sonho que eu tive, um sonho que tá me incomodando. E quando ele reúne a galera, os irmãos, a família em volta da mesa, e ele começa contando sobre o sonho, eu acredito que os irmãos fecharam a cara e disseram, "Você tá doido? Isso nunca vai acontecer com você. Imagina que a gente vai se curvar diante de você. Imagina que você vai se tornar líder no meio da gente. Você é o menor da casa. Você é o último, você é o caçula. E é interessante porque nem todo mundo que nos cerca vai celebrar aquilo que Deus nos deu. Você vê que os irmãos de José não celebrou o sonho que Deus havia dado a José, né, Rodrigo? E muitas das vezes as pessoas não vai celebrar aquilo que Deus nos entregou. É interessante porque nem sempre quem te ama vai entender o que Deus revelou a você. As pessoas ali estavam em volta de José, mas não entendeu José. Tiraram José como um doido, como um sonhador, como um fanático, como alguém que nunca chegaria, como alguém que estava fantasiando algo. E é interessante porque às vezes nós vivemos isso, né? Dentro de casa, em nosso convívio familiar, as pessoas elas não acreditam em nós, não apostam na gente. Mas Deus está dizendo para muitas pessoas que talvez entraram aqui, estão debaixo de um processo, debaixo de lutas, debaixo de descréditos. Deus está dizendo para você, eu acredito em você. Eu aposto em você. Você vai chegar no lugar aonde eu já aparelhei para que você chegue. Então descanse o teu coração. Se as pessoas não acreditam em você, Deus aposta e acredita em você. Nossa, isso é forte, hein, Marcos, que você falou agora. Meu Deus. Me faz lembrar, eu vou contar um pedacinho, Sim. sobre alguns projetos que eu tive realizado. Quando eu comecei com o ministério, todo mundo dava risada da minha cara. Às Sim. vezes por não saber pregar, às vezes por não saber falar, se expressar. Todo mundo fala, isso é fogo de palha. Só que eu posso dizer uma coisa pra você. Deus, para ele te dar algo, para ele te entregar algo nas suas mãos, sempre ele vai mostrar pra você que o caminho é ele. Se ele estiver no caminho, você pode ter certeza, vai dar certo. Até aquilo que não passa, que não dá certo, vai dar certo. Porque a gente vai fazer dar certo. Porque se nós colocamos Deus em prioridade Aleluia. em tudo. Como eu falei, algumas pessoas vieram me criticar, falar assim, que Deus está em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está dentro do carro, mas a presença é diferente. A presença dele, né, não está em todos os lugares. José, ele passou pelo pior momento da vida dele. Quem é que não passa por um momento de zombaria? Quem é para as pessoas que não desacreditou do que Deus, potencial que Deus colocou sobre a minha vida? E eu quero falar para você, o potencial é muito maior do que a gente imagina. Deus, ele coloca a gente em situações que a gente não acredita. É verdade. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias, ó, eu não falei nada. Isso é um testemunho. Um mês atrás, eu me vi na Rede Globo. E Deus falou assim, ó, vou eu te levar lá. Aleluia. Então, eu acredito que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. E ainda profetizo na minha vida que ainda eu vou trabalhar na Rede Globo ainda, como apresentador. Sabe por quê? Porque é a fé que remove as montanhas. É a fé que vai te fazer. Quando você tem Deus na tua vida, como você... Hoje o que a gente traz aqui é Deus, não é eu. Eu só falei o que Deus mandou eu falar. Se ele mandou te chamar, é porque o Brasil e o público quer conhecer a sua história. A essência. E o que eu olho hoje em dia é a essência. Muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. Muitas pessoas começam bem, mas não dá procedimento àquilo que é para fazer. Você tá entendendo? Sim. Quando Deus encerra um ciclo na nossa vida,
é porque algo maior vai vir. Aleluia. É porque algo melhor vai vir. Glória. Se hoje algumas pessoas virou as costas pra você, perdeu a amizade, perdeu dignidade, como você Elo. falou sobre José, é porque Deus ele quer fazer algo novo. E quando Deus ele quer fazer algo novo, Marcos, sabe o que é interessante? Ele te deixa sozinho. E como o Senhor mesmo está falando, né? A dor, a verdade é que o processo, o combo, né, do processo, ele é recheado de dores, de injustiça, de rejeição. Veja, Deus permitiu que José vivesse a rejeição dentro de casa. É interessante porque José vai sair da casa do pai dele com marcas. Ele vai ser levado ao Egito com marcas de desprezo, de rejeição. Quem deveria amá-lo, quem deveria abraçar, quem deveria cuidar dele, acabou que sentenciando ele a uma vida horrível, né? Sentenciou ele ao Egito. É interessante que para José sair da casa do pai dele, Deus se utilizou dos irmãos, porque sabia, o Rodrigo, Sim. que por José ele nunca sairia da casa do pai. Então, já que José não sai pelas suas próprias pernas, Deus se utilizou dos irmãos para tirar ele. Porque dentro da casa de Jacó, dentro do lugar onde José estava, não cabia, não fazia parte da promessa que Deus tinha para José. Deus queria fazer e honrar José não dentro da casa de Jacó, fora da casa de Jacó. E as pessoas que vão ser peças fundamentais para arrancar José desse cenário é os irmãos. Eles vão tirar José da casa de Jacó e vão levar José para o Egito. E dentro do Egito que Deus ele vai cuidar de José. Deus vai lapidar José. Que Deus vai tratar com José. Que Deus vai moldar a vida de José. Isso é muito interessante. Mandar uns abraços para algumas pessoas que estão aqui assistindo aqui ao vivo na live. Quero mandar um abraço para minha esposa, a Bispa Juliana Rocha. Que Deus abençoe a vida dela. Quero mandar um abraço também a algumas pessoas aqui, no caso, também. Quero mandar um abraço para o nosso irmão, é um irmão em Cristo, é um amigo, Adilson Abdala, que também está assistindo, que Deus abençoe. Quero mandar um abraço também para a pastora Dayana, que está assistindo. Pastor, eu quero te trazer aqui, tá, pastora? Aí a senhora vê o dia e a hora. A oportunidade está aí, tá bom? Deus abençoe. Quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo essa programação, esse podcast, porque o negócio vai ficar bom agora. E se vocês quiserem fazer algumas perguntas, ouvinte, internauta, escreve as perguntas aqui e a gente vai subir na grade e o Marcos vai respondendo as perguntas. Você quer saber algo sobre José? Você quer saber algo sobre a palavra de Deus? O Marcos está aqui para responder. Sobre o livro, a história, ele vai falar daqui a pouco, né? Sobre a história, sobre como que você conseguiu esse livro, né? Entendeu? E é sobre isso que nós estamos falando, né, Rodrigo? Deus não tirou José da casa do pai para punir José, mas para promover José. Então, quando Deus arranca José da casa do pai, Deus não arranca José para punir, mas para promover José. Mas no combo tinha as lágrimas, né? As dores que José enfrentariam para chegar até o lugar onde Deus aparelhou para que ele chegasse. É interessante porque José foi vendido pelos irmãos, pegaram a túnica dele, que o pai havia dado a ele, haviam manchado a túnica e haviam dito que José havia morrido. Só que José não havia morrido. E quantas das vezes as pessoas tentam manchar as nossas túnicas, né? Tentar manchar nossa reputação, tentam manchar a nossa imagem, mas o que eles conseguem é até manchar a túnica, mas nunca conseguirão manchar a promessa de Deus e aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Isso é interessante, que José, como governador, ele passou muita coisa, né? Muita coisa. A sua infância, Marcos, como que foi? Como eu havia dito, apóstolo, irmão Rodrigo Rocha, como eu havia dito, eu tive uma infância que foi uma infância cercada de homens e mulheres de Deus. Minhas tias, prima Dayana, que está aqui ouvindo, né, que está vendo esse podcast,
Eu sempre fui cercado de homens e mulheres de Deus. Sempre levado à igreja, aprendi a amar a Deus por conta da minha mãe, das minhas tias, que sempre me motivaram, me cercaram de oração. E eu sempre estive envolvido com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Então eu aprendi muito cedo a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de louvar o nome do Senhor, estar envolvido ali juntamente com o povo de Deus. E é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus, ele representa o que para você? Eu costumo dizer que Deus é o meu pai. Deus ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Se eu cheguei e estou aqui hoje é porque ele fez isso. Eu costumo dizer que aonde o teu currículo não chega, Deus sopra o teu nome. Aonde os seus pés não alcançam, Deus te leva. Aonde você não coloca as mãos, o Senhor te apresenta. Então, Deus ele é o meu pai. Ele é tudo, tudo, tudo. Se eu estou aqui hoje, se tenho o que tenho, é porque Ele me deu. Ele é fiel. Isso é uma coisa que é sobrenatural. Ô Marcos, vou fazer uma pergunta aqui agora, para que nós possamos entender. Quando Deus, ele diz assim, sem mim nada podereis fazer. O que você entende sobre isso? O que de fato está escrito, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Ele nada nós podemos fazer. O que está escrito de fato é algo verídico, é uma verdade absoluta. Sem mim nada podeis fazer. Sem Ele a gente não consegue fazer nada. Você imagine José. José sem Deus no Egito teria desenvolvido uma depressão profunda, crises emocionais terríveis, teria desenvolvido ódio mortal pelos irmãos. Mas quando nós temos Deus na jornada, no processo da dor, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos tratando. E quando nós chegamos no lugar onde Deus Ele aparelhou para que a gente chegue, a gente já não tem mais o sentimento de vingança. Quem caminha sem Deus, ele caminha para mostrar aos outros que chegou. Ele age por vingança, ele age pelo eu. Mas quem caminha com Deus, passa com Deus no processo, ele não tem o ar de superioridade, ele não tem arrogância, ele não tem prepotência. Deus vai lapidando a ele a ponto de que quando ele está lá, no lugar onde Deus prometeu que ele chegaria, ele já não tem aquele ar de vingança, de rancor, de ódio. Veja, quando Deus ele olhou para Ana e deu a Ana Samuel, eu acredito que Ana já não tinha mais esse espírito de eu quero ter um filho para mostrar, eu quero ter um filho para esfregar na cara de Penina, não. Quando Ana gerou Samuel, ela já não tinha mais essa necessidade de provar aos outros que ela tem, que ela chegou, que Deus deu a ela. Então, quando José chegou até o palácio, ao lugar de governo, o lugar onde Deus havia prometido para ele, ele já não tinha mais o sentimento de vingança, porque ele estava com Deus. E quem está com Deus, ele não deixa o seu coração ser tomado por sentimentos que não glorificam a Deus. José perdoou os irmãos. Os irmãos foram cruéis, os irmãos foram terríveis, os irmãos acabaram com a vida de José, levaram José para um lugar onde ele não estava programado para ir, mas José perdoou. E é isso que nós temos que fazer, perdoar. Legal. Eu vi que você fez um vídeo, e nesse vídeo você falou assim, você perdoaria alguém que tentou destruir sua vida? Agora eu vou te fazer uma pergunta e ao público você responde e responde a mim também. Você perdoar alguém que tentou destruir tua vida, qual é o fundamento e o propósito sobre isso que você quis dizer? Então, o perdão é um mandamento, né? Nós temos que perdoar.
Eu tenho até uma frase que eu desenvolvi e coloquei no meu livro. A frase não é minha, é do Charles Spurgeon. Ele diz assim, que quando você não perdoa, quando você lê a oração do Pai Nosso, se você não perdoa, você está assinando a sua sentença de morte. Jesus disse que nós temos que perdoar. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos perdoar, e em uma das suas palavras ele até respondeu a alguém que o questionou dizendo, quanto nós temos que perdoar? Ele disse 70 vezes 7. Eu recebi uma pergunta, Rodrigo, num domingo, de um amigo meu dizendo que ele sonhou com um parente dele que abusou de uma prima dele e que ele não consegue perdoar esse homem, e que ele sonha constantemente, mas ele não consegue perdoar. E ele me diz que já foi em palestra, já assistiu vídeo, ele falou que já foi pro culto, mas não consegue perdoar. E perdoar, de fato, é um desafio tremendo. Eu costumo dizer que se você quer perdoar alguém, você deve orar por essa pessoa. Você tem que começar a orar por essa pessoa. Porque promessa e ressentimentos não caminham juntos. Verdade. Tem gente querendo viver a promessa, mas está com o coração ressentido. Tem raízes de amargura dentro dele. E ressentimentos não caminham ao lado de promessa. Ressentimento pode até andar do lado de processos, porque é no processo que a gente é moldado para aquela raiz de amargura ser tratada por Deus e virar cura. Porque toda vez que eu venço, que eu venço aquilo que fizeram contra mim, eu ganho autoridade sobre isso. José, quando ele rompeu esse sentimento de tristeza, porque José sentiu a tristeza de ser abandonado pelos seus irmãos. Eu acredito que José sentiu raiva de seus irmãos, mas o tempo passou e Deus tratou com o coração de José. E ele ganhou autoridade sobre aquilo que fizeram sobre ele. Porque toda vez que você vence aquilo que fizeram sobre você, contra você, você ganha autoridade sobre isso. José ganhou autoridade porque ele venceu aquilo que fizeram contra ele. Ele poderia, agora como governador, mandar matar os irmãos, jogar numa cova. Poderia, como governador, sentenciar aqueles homens à fome, à desgraça. Mas José foi tratado. José foi curado. Deus curou a alma de José. José venceu o que fizeram com ele. Então José perdoou os seus irmãos. Você vê que a história de José não é pra qualquer um, né? Não. É acreditar nos sonhos, né? Eu costumo pegar só esse trechinho que o MC Gui fala. Sonhar, nunca desistir, ter fé, fácil não é, não vai ser. Quando a gente vê o MC Gui escreveu essa letra dessa música, você vê que sonhar, ter fé, nunca desistir, fácil não é e nem vai ser. Os sonhos são constituídos através da perseverança. É igual os meus sonhos lá atrás. Eu sonhava em estar de volta. Como eu já passei por algumas emissoras, passei por algumas televisões, por algumas rádios. Também quero mandar meus agradecimentos aí o pessoal, diretor César Tex, da Black Sampa. Um abraço, meu amigo, Deus abençoe. E também quero mandar um abraço também à TV Cinec, que me deu a oportunidade também. O seu Rodolfo, a Andréia, os agradecimentos. Também quero mandar também um abraço também à TV Estilo. E a Rede Globo também, né? Por ter me recebido ali no programa da Patrícia Poeta ali. Fui bem recebido. Falo pra você, a humildade é a base de tudo. Sim. José, ele teve essa humildade. Você sabe que é uma coisa que me chama muita atenção, que às vezes você não tem dinheiro. Às vezes você não tem nada. Mas se você tiver a humildade e Deus em primeiro lugar, você vai chegar aos tocos mais altos dessa vida. É verdade. Que Ele prepara. A fé anda junto, a humildade anda junto. E a simplicidade também. É por isso que o projeto desse podcast
chama Caminhando nas Oportunidades. Que quer dizer, eu quero dar oportunidade, digo eu, vamos dizer assim, mas não sou eu. Deus quer dar oportunidade. Tem muita pessoa que canta bem, toca bem, até, como eu falei, prega bem, e também do circular também. Tem pessoas que têm sonhos em estar contando a sua história. Então essa é a oportunidade. Caminhando com as oportunidades, vem com esse propósito, ajudar o seu próximo. Esse é o projeto que Deus colocou na minha vida, em ajudar o próximo. E sabe o que eu acho mais lindo, Marcos? Que quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse o dom da caridade, o dom do amor, nada valeria. Antes daqui quero mandar um abraço para o Edson do Pandeiro, meu amigo, meu parceiro. Deus abençoe você, Edson. Um abraço, viu? Não esqueci de você não, cantor Edson do Pandeiro. Logo mais vai vir aqui também. Coisa boa. É um servo de Deus, viu? Nós brinca direto, cara. Mas todo dia a gente se fala. E fala um pouquinho pra galera aí, pro público aí, sobre o seu livro. Fala um pouquinho do propósito do seu livro. Sim. Como você mesmo disse, Rodrigo, quem tem sonhos tem que estar disposto a perder tudo. É verdade. José só tinha sonhos. E o fato dele ter sonhos incomodou os irmãos, a ponto dos irmãos sentenciar José ao Egito. É como mesmo você disse, que está lá em 1 Coríntios, capítulo, 13. Se não me engano, 13, que Paulo diz que ainda que eu tivesse todo conhecimento e não tivesse o amor, não adiantaria de nada. Então eu percebo, Rodrigo, que os irmãos de José não sentiram amor por ele. Estavam todos dentro da mesma casa, compartilhavam a mesma comida, comiam na mesma mesa, tinha o mesmo pai, mas lhe faltava o amor. Foi levantado ali paredes de inveja, muros de inveja, a ponto deles rejeitar a José, deixarem José de lado. José era o filho caçula. Eu tenho uma irmãzinha, Sofia, caçula. E quando você tem um irmão caçula, o desejo do irmão mais velho é proteger. Não é assim? Sim. Nós queremos proteger. Você tem filha, você tem neta, e você deseja o quê? Proteger essas pessoas. Você, com maior responsabilidade, em maior idade, você deseja o quê? Proteger essas pessoas. Os irmãos deveriam proteger José, mas foram os próprios irmãos que acabaram com a vida e a história, entre aspas, de José. Levaram José para um calabouço, sentenciaram José ao Egito. E é interessante porque Deus, a verdade é que Deus estava arrancando José. Se você olha pela perspectiva do céu, não dá para ter raiva dos irmãos. Porque os irmãos foram o combustível que Deus precisava para levar José ao centro do propósito dele. Veja que os irmãos foram o Uber. Costumo dizer que foi o Uber. Os irmãos foram o Uber em que Deus usou para que José chegasse ao Egito. Se José não tivesse chegado ao Egito, a fome havia entrado no lugar onde Jacó estava e eles haviam morrido de fome. Então Deus levou José para o Egito para um propósito muito grande. Não apenas para honrar a sua casa, mas para honrar uma geração, para honrar um povo. Talvez tenha pessoas que estão me assistindo agora, que está trilhando por caminhos tão obscuros, tão difíceis, porque o processo não é fácil. Viver a rejeição não é fácil. Viver o desamor não é fácil. Verdade. Viver a porta na cara de quem deveria abrir a porta e nos colocar para sentar não é fácil. Viver a rejeição de quem deveria assumir o papel de nos honrar, de nos abraçar, não é fácil. Mas Deus está dizendo para pessoas que entraram aqui, diante da porta na cara, a porta de Jacó na cara. Deus está dizendo para alguém, se Jacó fechou a porta para você, eu tenho uma porta, aleluia, grandiosíssima para você. Então no meu livro eu falo sobre isso, sobre o processo de José,
sobre os seus dilemas, os conflitos. Veja comigo, José vai chegar na casa de Potifar. Vai chegar como escravo comum. Verdade. Só que a Bíblia diz que Deus honra José, porque dentro de José havia o Espírito de Deus. E aí não tem como negar. Aonde José coloca as mãos, prospera. Aonde ele coloca os pés, prospera. A Bíblia diz que a casa de Potifar vai ser abençoada. Não porque a casa tinha paredes boas, não porque era a casa de um líder, não porque era a casa de um homem que era importante, não, porque José estava ali. Então eu já quero liberar aquilo que Deus está mandando eu liberar esta tarde. Alguns lugares vão prosperar porque você está lá. Alguns lugares vão ser alcançados pelas bênçãos de Deus, pelo simples fato de você estar lá. Não leve isso como arrogância, prepotência e nem soberba. Leve isso como uma promessa de Deus. Aonde você estiver, as minhas bênçãos também estará com você. José colocava a mão, florescia. José colocava os pés, florescia. Aonde José estava, florescia. Eu digo que, da mesma forma que nós somos responsáveis em levar bênçãos, nós também somos responsáveis em levar maldição. Então, que Deus hoje, esta tarde, possa te embutir de bênçãos e que você possa ser uma bênção no seu setor de serviço, possa ser uma bênção na sua casa, na área em que Deus designou a você, que você possa ser uma bênção como esposa, como marido e, sobretudo, como servo de Deus. Isso é lindo. Eu tô vendo aqui, tem uma seguidora aqui, ó. O nome dela é Edna Gonçalves. Ela mandou uma mensagem aqui, ó. Boa tarde, Edna. Não é fácil, mesmo fecharam as portas, mas Deus tem nos honrado. Gratidão a Deus em cuidar de cada um detalhe. Você vê que estava falando sobre José, mas sabe o que eu acho interessante em José? José tinha um espírito de excelência e de obediência. Você vê que aconteceu uma situação na casa de Potifar, né? Que a mulher se insinua para ele, ele é acusado de um estupro, né? E mesmo diante da adversidade, José não nega a Deus a nada. E nós somos falhos. No tempo de hoje, muitas pessoas negam a Deus. Verdade. Pelo um copo de cerveja, pela uma bebida, pela uma prostituição, pelo adultério. Só que nós temos que entender que José nos ensinou o quê? Fidelidade. Fidelidade, isso mesmo, um espírito de obediência. E é interessantíssimo isso, muito interessante. Legal. Porque José é um dos personagens, Rodrigo, que você não vai olhar para a história dele, ele possui uma história muito extensa no livro de Gênesis. Na verdade, a história de José é a maior do livro do Gênesis. Rodrigo, você verificando a história de José, você não vai ver José falando com Deus. E você não vai ver Deus falando com José. Como nós vemos com o apóstolo Isaías, profeta Isaías, com o profeta Ezequiel, com o profeta Jeremias, Deus dizendo a Jeremias, Jeremias, desce à casa do olheiro. Lá na história de José, você não vai ver um comando de Deus. É interessante porque José não ouviu a voz de Deus para ser fiel. Não. José não recebeu uma orientação para ser fiel a Deus, não. José era fiel a Deus porque ele tinha caráter. E porque ele foi ensinado na casa de Jacó a ser fiel a Deus. Eu acredito que nas rodas, na noite, na roda da fogueira, Jacó sentava os meninos e contava a história. Olha, Abraão saiu da terra obedecendo a Deus, sem mapa na mão, sem o Waze, sem maps, sem bússola. Ele foi fiel a Deus. Eu acredito que enquanto Jacó contava a história, falando sobre Abraão, aquilo entrava no coração de José. E ali Deus estava formando o caráter do sonhador José. A Bíblia diz que na casa de Potifar ele vai ser fiel. Mas é interessante porque quando a mulher vai se insinuar para ele, né, e vai tentar fazer algo com ele,
ele olha para a mulher e responde: eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra Deus e contra o meu senhor Potifar. Perceba que a fidelidade de José não é uma fidelidade condicionada ao homem. Primeiro, ela é condicionada a Deus. Porque dificilmente alguém honrará Deus. Alguém honrará o homem se não honrar a Deus. Se um homem ele não é fiel ao outro homem, ele nunca será fiel a Deus. Se um homem quebra uma aliança que fez em um altar, prometendo, jurando-lhe que nunca vai abandonar, jurando fidelidade, e no primeiro desafio desonra, volta atrás com a sua palavra, ele não tem aliança com Deus, ele não é fiel com Deus. José, ele honra a aliança com Potifar, porque ele aprendeu a honrar a aliança que ele tinha com Deus. Então José vai ser fiel, e isso eu falo em meu livro, né? Eu até tenho até uma frase que eu escrevo, e eu digo assim, que o cristão é fiel, mesmo que as arquibancadas estejam vazias. O cristão não depende de outras pessoas para ser fiel. Porque tem pessoas que são fiéis enquanto tem pessoas o cercando. Quando as luzes se apagam e as pessoas não estão mais lá, ele é infiel. Mas o cristão de verdade, ele é fiel, mesmo quando as arquibancadas estão vazias. Porque quando as arquibancadas estão vazias, Deus está ali lhe observando. José, ele não foi treinado em público. José foi treinado no secreto. Foi treinado no calabouço, não tinha ninguém. Foi treinado na praça do Egito, com um número em seu corpo, porque ele foi vendido como um escravo. Ele estava na praça do Egito, sozinho, solitário. E ali, naquele lugar, Deus estava treinando o caráter, a vida de José. Lá na prisão, Deus estava treinando o caráter, a fidelidade de José. Ele foi esquecido por quem deveria ajudar. Ele foi esquecido por quem ele ofereceu favores. E naquele momento, Deus estava treinando José. E para que José entendesse que aquilo que Deus iria fazer não viria através de homens, viria através do próprio Deus. Você vê que é interessante que quando ele conta o sonho, um dos irmãos dele falou: você vai reinar sobre nós? Não. Eu começo a imaginar e ver que aquilo que ele já tinha previsto no coração, era o que Deus já tinha preparado para ele. Sim. Eu vou dar um exemplo. Se José não tivesse contado o sonho, será que aconteceria todo esse projeto na vida dele? Então tem situações que Deus usa coisas ruins para nos beneficiar a chegar ao propósito e à promessa. Aleluia. Glória Tem a Deus. situação que a gente é esquecido. Quem é que nunca foi esquecido? Irmão, as situações que aconteceu comigo há uns 5 meses atrás, 6 meses, eu tô esquecido por algumas pessoas, mas não por Deus. E o que eu quero te falar? Quando a gente passa por um processo, a gente começa a entender que o processo te amadurece, te prepara pelo propósito. E o propósito é muito maior do que a dor, do que a perca, do que a traição, a decepção, a calúnia, a vergonha. Você vê que José passou por tudo isso. Mas agora ele se estabiliza, entrando, trabalhando, logo mais vai ser um governador. E para ser governador tem que ter o quê? Como você falou, espírito de excelência. Caráter, né? Caráter. Hoje em dia, Fidelidade. Marcos, eu vou te fazer uma pergunta. Você responde ao público aí. Marcos, por que as pessoas que estão dentro da igreja, em vez de apoiar o sonho de um ou de outro, em vez de ter amor, as pessoas muitas das vezes têm ódio? E às vezes a pessoa que não é da igreja, que às vezes ela não vai para a igreja, ela tem tipo assim, mais amor do que um cristão que está dentro da igreja.
Eu vou repetir o que eu vou te falar. Isso aqui vai chocar a realidade. Como que eu posso ser um cristão se eu tenho ódio do meu irmão? Como que eu posso ser um cristão se eu tenho inveja que o meu irmão tem um carro? Se eu tenho inveja que o meu irmão ele alcançou, chegou aos tocos mais altos? Você vê que tipo assim, eu começo a analisar isso e ver de outra forma que o amor de Deus ele é para todos, não é só para o cristão, mas para todos. O amor ele faz tudo. E aí eu te pergunto isso: como que a pessoa estando dentro da igreja deseja o mal para o outro? Como uma pessoa estando dentro da igreja não quer ver seu irmão prosperar? Como uma pessoa estando dentro da igreja ela cobiça a mulher do próximo? Como uma pessoa dentro da igreja não quer ver o seu irmão crescer? Isso para mim, eu entendo que o evangelho é arrependimento, não é isso? Isso. Só que como que você me responde essa pergunta? Excelente pergunta. E eu não quero generalizar, porque tem Judas, mas tem João. Tem Acã, mas tem Josué. Tem Geazi, mas tem Eliseu. Então, o que nós não podemos é cometer o erro de generalizar. É claro que problemas de caráter nós encontramos em qualquer religião, em qualquer setor de trabalho, em qualquer empresa, porque aonde tem pessoas vai ter problema. Isso é fato. Mas o que eu posso lhe dizer é que existem muitas pessoas na igreja que são convencidas e não foram convertidas. Elas não foram lapidadas no caráter porque Deus perdeu o seu poder? Não. Porque as pessoas não permitiram e não permitem que Deus as trate. E quando eu não permito que Deus me trate, eu fico da mesma forma, da mesma maneira. É possível cantar sem transformação? É possível. É possível pregar sem transformação? É possível. É possível pular no poder sem transformação? É possível. É possível. E o que nós vemos hoje, Rodrigo, é que existem pessoas que elas falam que levam o nome de Jesus, mas não se parecem com Jesus. Elas sentam na mesa, elas comem do pão, participam em comunhão, mas aquilo é um rótulo, é uma maquiagem, Falou tudo. é um lençol, é algo que é mentira, é algo que está baseado em 2 horas e 30 minutos de cultos. Eu tenho passado por muitos lugares e eu tenho visto o desamor, a rivalidade, o partidarismo que tem crescido na igreja, e não somente em igreja, no meio de famílias, aonde esposa não fala com o marido, filho não fala com o pai, irmão não fala com o irmão, vó brigada com neta, partidarismo. E isso é um problema terrível na igreja, o partidarismo, porque quando não há união, nós abrimos uma brecha para o diabo entrar. Eu me lembro de uma passagem que está, se não me engano, em uma das cartas de Paulo, na carta da igreja de Filipenses, que acho que no capítulo 3, nós vamos ter um episódio lá interessante. A Bíblia diz que 2 irmãs estão brigando dentro da igreja. 2 irmãs que são boas no que fazem, trabalham em equipe. As 2 têm um trabalho excelente na igreja, mas não sei o que houve lá, Rodrigo, que aconteceu um desentendimento. Houve um desentendimento. E aí quem está dirigindo o trabalho, quem está dirigindo o culto, vai mandar uma carta para Paulo dizendo: Paulo, vem para cá, porque tem 2 irmãs que estão brigando aqui. Elas são boas naquilo que fazem. Os cultos que elas dirigem são excelentes. A pregação que sai da boca delas é top. Elas cantam como ninguém. Trabalham na obra como ninguém. Mas há um partidarismo na igreja. 2 mulheres estavam dividindo uma igreja. Alguns, quando viram esse elo das irmãs ser quebradas, olharam e tomaram os seus lados. Porque as pessoas, quando vê a gente ressentido, com mágoa, elas começam a tomar os seus lados, não é assim?
Sim. Eu vou ficar do lado do Marcos porque o Marcos está certo. Não, eu vou optar pelo lado do irmão Rodrigo porque ele está certo. E isso vai dividindo igrejas, dividindo famílias, dividindo setores de trabalho, porque houve o quê? Uma divisão. E a Bíblia é bem clara em dizer que aonde há divisão, há reino dividido. E se tem reino dividido, Deus não trabalha, Deus não opera. E aí o caso era que as duas irmãs começaram a dividir a igreja. E aí Paulo escreveu dizendo, ó, converse com elas. Chame elas para conversar como irmãs. Eu quero dizer que Deus vai fazer a gente lembrar que nós somos irmãos de pessoas. Glória a Deus. Existem pessoas que são complicadas, existem pessoas que são pedra em nosso caminho, tem pessoas que são difíceis de lidar, tem pessoas que não são fáceis de lidar, mas Deus, nesta tarde, quer nos lembrar que nós somos irmãos dessas pessoas. Lá em Lucas capítulo 15, quando Jesus conta a história do filho pródigo, ele diz que existia dois irmãos. Dois. Não era um. Um vai desonrar, mas ainda é irmão. Um vai tirar chacota com o pai, vai pedir a herança, mas ainda assim tem o pai e é irmão. Então, se Deus não tirou a filiação de irmão do pródigo, quem sou eu para tirar a filiação de alguém que me contrariou? Eu sinto a graça de Deus para dizer para alguém aqui: perdoe, porque você também peca. Abrace, porque você também erra. Chame para a roda da mesa no próximo domingo, porque você também falhou. Então Deus vai fazer a gente lembrar nesta tarde que eu sou irmão de pessoas que me feriram. Que eu sou irmão de pessoas complicadas. Não é fácil, porque eu também não tenho paciência com pessoas. Mas Deus nos sentou aqui, Rodrigo, para dizer, lembre-se, é complicada, é difícil, às vezes se torna um saco, mas é teu irmão. E ele merece perdão. Ele merece um abraço. Ele merece ser entendido. Então Paulo vai dizer assim, ó, lembre elas. São irmãs, não são rivais. São irmãs, não são rivais. O problema da igreja hoje é que existe o sentimento de rivalidade. Falou tudo agora, hein, Marcos? Rivalidade. É isso mesmo. Eu prego melhor, eu canto Dessa melhor, maneira. a minha campanha é melhor, os pregadores da minha campanha, o meu congresso, o departamento que eu dirijo é melhor, a minha igreja, a minha placa. Se placa fosse tão boa, não estaria do lado de fora. Estaria do lado de dentro. Deus não quer uma igreja dividida. Deus quer uma igreja unida. A Bíblia diz que os salvos ouvirão a voz de Deus, a trombeta de Deus soar. Não, Deus não vai soar a trombeta apenas para a Igreja Universal do Reino de Deus, não. Deus não vai apenas soar a trombeta para os crentes da Assembleia de Deus que congregam ouvir, não. Deus vai soar a trombeta para uma classe, para um grupo. O grupo que está preparado para ouvir o som da trombeta estrugir. Para finalizar aqui, então Paulo envia a carta dizendo, faz alguma coisa aí. Senta elas, converse com elas. É interessante porque quando Deus nos chama, quando Jesus ele nos orientou sobre o perdão, ele disse o quê? Se você pecou contra o seu irmão, vá até o seu irmão e converse com ele. Sim. Rodrigo, os gabinetes pastorais estão recheados de fofoca. O WhatsApp está recheado de fofoca porque as pessoas migraram. Ao invés de sentar para conversar com a pessoa que lhe feriu ou com a pessoa que foi ferida, elas preferem ter acesso a um tempo com o pastor no gabinete. Deus não mandou você ir para o gabinete falar com o pastor. Deus não mandou você contar lamúrias ao seu irmão, incentivando ele a sentir ódio da pessoa que lhe feriu. Deus não falou isso. Jesus disse, se a pessoa ferir, não vai no gabinete pastoral. Vai aonde? Vai até teu irmão. E peça perdão a ele, resolve a ele. Uma igreja unida é uma igreja saudável. Irmãos unidos são irmãos saudáveis. Casas unidas é muros saudáveis. Então, quando Satanás ele quer destruir uma igreja, uma casa, ele vem trazendo rebelião. Ele vem trazendo desamor. Ele vem trazendo a contenda, porque a contenda divide. Mas a rebelião, ela pode ser cessada.
ela pode ser neutralizada através do perdão. Então, a imunidade contra a rebelião, contra o desamor, é a unidade. Quando eu promovo a unidade, a dor vai embora. Quando eu promovo a unidade, o caos vai embora. O desamor vai embora. O que nós estamos precisando é promover a unidade. O que é a unidade? É promover a união. É entender. Eu não penso como ele. Eu não tenho a personalidade dele, mas eu vou andar debaixo da mesma visão. Embora eu não pense que nem o Rodrigo. Mas eu tenho que me unir a ele. Porque nós precisamos andar debaixo da mesma visão. Então, a unidade não é pensar como o outro. A unidade não é ter os gostos do outro. Não, a unidade é você entender. Somos diferentes. Mas estamos debaixo de uma mesma visão. E precisamos andar debaixo da mesma visão. No caso, relata da mesma comunhão, né? Sim. Eu vou deixar bem claro aqui, eu vou falar do nosso patrocinador também, né? Que está nos assistindo. Eu fui pastor, né? Fui pastor durante algum tempo. Hoje, eu não exerço mais o cargo de pastor. Eu não exerço. Hoje, Deus está fazendo algo que nem eu entendo. Mas Ele entende. Só que uma coisa que eu quero falar e deixar bem claro, que eu não estou mais na igreja igual antes. Só que uma coisa eu falo, Deus sempre está comigo. Deus sempre está comigo. E o que acontece? Hoje, desse tempo que eu me afastei, muitas pessoas viraram as costas para mim. Muitos que se diziam apóstolo, amigo, pastor, tamo junto, tira foto, aqui, aquilo. Quando eu passei pelo processo que eu tô passando, a maioria, nenhuma ligação recebi, irmão. Só de algumas pessoas. Então que eu entendo que nós temos que ter mais amor. Isso, o que você está falando é a realidade. A igreja deveria ter comunhão. E hoje as pessoas muitas das vezes não têm comunhão com o irmão. Eu já presenciei casos de ver pessoas me falar que irmão bateu irmão dentro de um ministério. Imagina um escândalo. Escandalizando o nome de Deus. Teve gente que falou assim pra mim: eu gravei um vídeo, né? Simulando, cantando pagode, né? E algumas pessoas me criticaram, me rebentaram no meio. Não, você vai pro inferno, isso, aquilo, tal. Meu, foi um momento de fragilidade. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço os meus erros. Mas em vez de ser abraçado, não. O crente te ataca. Sabe que Deus me deu no momento da minha fragilidade? Quando eu achei que eu estava abandonado, entristecido. Deus começa a colocar. Sabe aquelas pessoas que você nunca imaginou? Deus começa a colocar pagodeiro, funkeiro, sertanejo, coloca todo tipo de pessoa no meu caminho. E eu falei, mas não entendo. Mas mesmo você destruído, você leva a palavra. Hoje eu tenho outra visão sobre o evangelho. Eu tenho outra visão sobre a igreja. Mas eu digo para você, Deus está comigo a todo momento. Deus está com você. E os mandamentos dele a gente guarda. Só que as pessoas hoje em dia, ela não quer saber de amar o próximo. Não quer saber de abraçar. Teve pessoas que eu conheci na época das antigas, pastores que caíram mesmo. Teve alguns que até provocou até seu próprio suicídio. Só que eu nunca critiquei, eu sempre quis ajudar. E esse é o meu propósito na minha vida, sempre ajudar o meu próximo. Você vê que Jesus, ele passou ali por um lugar e foi posto à prova. E ali, quando ele foi posto à prova,
quando diz que amar o próximo a ti mesmo. Igual você coloca o trajeto do seu livro, que quer dizer o quê? Um sonho, um chamado. Um sonho, um chamado Uma promessa. e uma promessa. Não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes eu subi aquele monte, subi um monte 10 anos? Quantas vezes eu orei pelas pessoas? Quantas vezes eu jejuei? E ainda, na minha pouca força, ainda faço. Quantas vezes? Mas hoje, quando me viram eu indo pro outro lado, sabe o que fizeram para mim? Viraram as costas. E sabe quem me apoiou? Sabe quem? Deus. Algumas pessoas que não eram da igreja. Pessoas que não eram da igreja. A maioria, funkeiro, pagodeiro, foram pessoas que me receberam. Você tá entendendo? Então o que eu quero te dizer? Continue firme no teu propósito. Deus vai te honrar grandemente. E as pessoas, ela quer muitos dentro da igreja status. E nós estamos nos finais dos tempos. Finais dos tempos está aí. Jesus, ele está voltando, como diz a palavra dele, não é? É verdade. Só que a gente tem que se preparar. E aqui eu quero dizer para você que o chamado e uma promessa não é fácil. Quantos não deram risada da sua cara? Muitos. E até hoje ri. Mas eu quero dizer que, embora as pessoas zombem de nós, tiram chacotas de nós, ouça isto. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. O que disseram para José? Sonhador, maluco, morando aonde você mora. Talvez as pessoas olhem para você e dizem, não vai chegar. Sem dinheiro no bolso. E Deus diz que vai levar? Impossível. Naquele lugarzinho pequeno, nunca vai chegar. Mas Deus não está perguntando aos homens o que eles acham. Oh, aleluia. Glória. Deus sabe quem somos. Deus conhece quem a gente é. Mas ele não está preocupado com currículos. Porque as pessoas gostam, né? De Sim. mostrar o nosso currículo para Deus dizendo, mas o Rodrigo? Mas o Marcos? Mas a Vitória? Mas ele? Ela? Deus não está preocupado com currículos. Deus está rasgando currículos esta tarde dizendo, eu fico com aquilo que eu disse para você. Eu disse que vou fazer. E vou cumprir o que lhe falei. Deus não depende da opinião do homem para fazer aquilo que ele quer fazer. Se Deus dependesse da opinião do homem, José nunca havia chegado no lugar onde Deus havia preparado para ele. Porque o copeiro, o padeiro disseram, nós vamos lembrar de você. Quando chegarmos lá, nós vamos lembrar do teu nome. Mas algumas vezes, eu disse algumas vezes, Deus vai fazer pessoas esquecerem do nosso nome. Aleluia. Porque quem vai fazer de fato é Ele. E se as pessoas falaram o nosso nome em portas de oportunidade, elas vão querer levar crédito. Rodrigo chegou lá porque eu levei. Marcos chegou lá porque eu fiz. Deus está dizendo para alguém, o homem não ficará com nada de crédito referente aos teus sonhos. Porque quem vai fazer sou eu. Quem vai abrir sou eu. Quem vai patrocinar o teu sonho sou eu. Então, quando Deus te dá um sonho, Rodrigo, Ele patrocina teu sonho. Vai ter dor. Vai ter gente dizendo que já era, não vai chegar. Porque quase ninguém entende o nosso processo. E às vezes nem a gente entende. Mas Deus não nos chamou para entender. Deus nos chamou para confiar. Talvez você esteja falando para alguém aqui esta tarde que esteja passando por processos difíceis, complicados, dores, palavras, pessoas que lhe jurou amor, pessoas que disse que nunca lhe abandonaria. No primeiro desafio fechou a porta na tua cara. Te levou para um caminho que você não optou por estar. Mas Deus está dizendo esta tarde para você, confia em mim. Eu, o Senhor, vou fazer aquilo que o homem não tem poder de fazer. Vou lhe colocar em lugares que o homem não pode lhe colocar. Porque aonde o teu currículo não chega, eu sopro o teu nome.
Aonde os teus pés não alcançam, Rodrigo, Deus vai te levar. E é interessante porque as pessoas tentam, né, adoecer a nossa alma, né? As pessoas tentam, eu até estava falando sobre isso, que o senhor disse, para uma amiga. As pessoas tentam adoecer nossa alma a ponto da gente ficar com veneno na alma, sabe? As pessoas querem nos tornar doentes no nosso emocional. Elas querem jogar o veneno delas em nós. E a gente acaba mudando, né, a nossa forma de agir com as pessoas, não por conta das pessoas, mas porque alguém adoeceu nossa alma. E a gente já não consegue olhar para ninguém com amor. A gente não consegue confiar em ninguém, porque alguém quebrou a nossa confiança. E a gente pensa, esse próximo que está chegando vai quebrar minha confiança também. Mas Deus está dizendo, livre-se desse fardo. Falharam com você. Te abandonaram. Deixaram você para trás. Mas eu estou enviando reforço. Porque nem todo mundo é igual. Eu acredito. Nem todo mundo é igual. Tem Judas, mas tem João. Tem Acã, que é mentiroso, mas tem Josué, que é fiel. Tem os irmãos de José, mas tem José na história. Tem profetas da mentira, mas ainda tem Jeremias. Então nós temos que migrar o nosso olhar. Tire os olhos do que fizeram com você. Tire os olhos daquilo que fizeram contra você e mire os olhos naquilo que Deus tem para você. José no calabouço só tinha uma visão: o céu. Era Deus dizendo: José, olha o que fizeram com você. Mas eu vou lhe dar uma receita, aleluia. Não olhe para aquilo que fizeram, não olhe para o calabouço, olhe para cima. O salmista disse no Salmo 121, Deus, e agora? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Aí ele olha para os montes. Nasce o questionamento: cadê o socorro? Quem vai me socorrer? Mas quando ele aprende a fazer isso aqui, ó, ele vê os céus e entende que quem criou a montanha é dono da extensão do céu. Deus me trouxe essa tarde para dizer pro teu coração: tire os olhos da montanha e jogue os olhos no céu. Porque a montanha, ela é subordinada à voz de Deus. A fé remove montanhas, mas quando Deus quer, ele tira a montanha da frente. E algumas vezes, Rodrigo, Deus, ele não tira a montanha. E algumas vezes, Deus não remove a montanha. Algumas vezes, ele te dá uma pá e diz: vai lá. Vai tirando terra por terra, até a montanha que está alta hoje se tornar caminho para você andar amanhã. Então Deus está dizendo por essa palavra: a montanha de hoje, o desafio de hoje, a traição de hoje, será o testemunho de amanhã. Você terá testemunhos para contar. Eu imagino. Eu vou falar aqui do nosso patrocinador rapidamente. Galera, você aí que puder, você que tem van, tem ônibus, tem caminhão, quiser fazer manutenção, você pode entrar em contato nesse telefone aqui. É de um amigo, um parceiro, um irmão em Cristo, que é o nosso amigo Adilson Abdala. Ele é dono da empresa Azatruc, uma empresa especializada em carro a diesel, caminhão. É um apoiador do nosso programa aqui. Você que puder, entre em contato com esse número 2279-2008, Azatruc. Os primeiros que ligar, marcar sua agenda com seu carro, ou com seu caminhão, com sua van, micro-ônibus, os primeiros você pode falar: eu assisti o programa Caminhando com as Oportunidades com o Rodrigo Rocha. Você pode falar que ele vai dar desconto para você. E você também pode utilizar o WhatsApp, que é 9324 83406, Azatruc, uma empresa especializada em carro a diesel. Ela fica ali na avenida, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidamente, que ele me passou aqui, foi muito corrido hoje, né? E é uma bênção de Deus esse varão aí, esse irmão aí, é um parceiro, viu? E você pode estar aqui, ó, Avenida José Brumatino, 2557, Jardim Santo Expedito, Guarulhos. Repetindo,
Avenida José Blomatino, 2557, Jardim Santo Expedito, Guarulhos, São Paulo. A Zetruc, fazendo a diferença nos carros a diesel. E também, ô Marcos, voltando aqui, que nós estamos fazendo tudo ao vivo, né? Isso é interessante, cara, que você falou aí. E eu vou relatar algo aqui sobre sonhos. Talvez muitos eu até comentei com algumas pessoas, tal, né? Sobre sonhos, quando Deus dá sonhos para José, eu vou te falar algo que aconteceu comigo. Eu tive... Você sabe quem é o Belo Cantor, né? Sim. O Belo Cantor, né? Eu tive 39 sonhos com esse rapaz. E não entendi o propósito, mas tá tudo na mão de Deus. E um dos sonhos se concretizou. Um dos sonhos foi quando eu encontrei o Belo no aeroporto. Ali falei algo para ele e ainda tô esperando ainda Deus trazer o reencontro, porque Deus tem um propósito, e um propósito muito grande. Nenhum dos sonhos que eu tive com o Belo, cara, eu olhei assim e falei assim, isso é coisa da minha cabeça. Só que Deus foi dando sinais para mim. Sabe que a gente tem que ficar atento? O José, ele ficou atento aos sinais. E o que nós temos que estar atento? Aos sinais do que Deus quer fazer na nossa vida. Assim como Deus está te trazendo aqui hoje, amanhã você pode estar lá nos Gileões, pode estar lá pregando a palavra de Deus, porque é promessa de Deus. E eu falo para você, a gente tem que fazer a diferença. E a diferença, ela começa de nós mesmos. E eu comecei a comentei com minha esposa, comentei com algumas pessoas, até chegar até ele, mas não consegui chegar até ele. Mas só a primeira vez. Só que agora Deus, ele criou uma situação, e eu vou deixar isso gravado. Belo, eu te espero um dia você vir aqui nesse podcast aqui, porque eu vou te falar o que eu falei para você, que tem uns sonhos e uns projetos que Deus me revelou sobre a sua vida. Você é escolhido, dependente da religião. Jesus te escolheu para fazer a diferença, não só no pagode, mas sim levando o nome dele e a palavra dele aos corações daquele que precisa. E eu tô te deixando um abraço, Rodrigo Rocha. E o que acontece? Deus, ele me deu vários sonhos, 39 sonhos. E eu comecei a sonhar consecutivamente para ter um encontro ali com esse rapaz. E agora eu creio que Deus vai concretizar o propósito. Sabe que José, ele estava muito atento? Os sinais. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, ele vai te dar sinais. É o que ele está dando. Sinais que hoje você está aqui. Amanhã, quem sabe, você vai estar lá no SBT. Não sabe? Um jovem cheio do Espírito Santo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E aí um Marcos daqui, vamos particularmente 5 anos, casado, filhos, solteiro, como que vai ser a trajetória do evangelista, né? Isso. Evangelista Marcos. É tão interessante como quando você estava falando sobre sonhos, né? Eu já vou responder essa sua pergunta. Você estava falando sobre sonhos. E uma das formas de Deus se comunicar com o homem é através dos sonhos. Existia uma cultura, Rodrigo, naqueles dias, nos dias de José, que era costume de quando você tinha um sonho, era como se o sonho fosse algo profético. Então, se alguém recebesse sonhos naqueles dias, alguém ouvia e entendia, ixi, é algo profético, vai acontecer. Então, o sonho mesmo, sonho de deitar na cama, acordar e falar, meu Deus, sonhei, é uma das formas de Deus se comunicar com o homem. E Deus deu sonhos a José. Mas Deus também deu todo o recurso que José precisava para que José executasse aquele sonho, vivesse daquele sonho. Quando a senhorinha a senhorinha Sara concebeu Isaac, ela era uma senhora, se não me engano, aproximadamente 90 anos de idade. Era uma senhora que hoje em dia você não vê com
com facilidade, nem escuta, porque é meio que impossível Sim. uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho. Mas quando Deus promete, ele dá todo o recurso para você chegar. Alguém olha de longe e diz: Sara, 90 anos de idade, com a criança nos braços, deve ser neto. Deve ser bisneto, filho. Mas como que tem leite? Como é que vai cuidar? Deus deu recurso. Porque o mesmo Deus que dá a promessa, dá o recurso para a promessa ficar de pé. Lembra de Agar? Senhor, o pão acabou. A verdade é que a água acabou. E agora? Eles estavam debaixo de uma promessa. E quem tem promessa tem cuidado de Deus. Deus abriu no deserto uma fonte de água. Deus está dizendo para pessoas aqui que está olhando para o projeto que Deus deu, porque os projetos de Deus muitas das vezes não combinam com a nossa realidade. Ele diz: vou te levar, mas você olha para o bolso e diz: como? Vou trazer, como? Vou financiar, com que dinheiro? Eu costumo dizer que as promessas de Deus não combinam com a nossa realidade. Graças a Deus que não combina. Porque se combinasse, a gente iria financiar o sonho, o projeto. Mas Deus está dizendo: já que não combina, eu sei que não combina, eu, Senhor, vou financiar. Então Agar, ali no meio daquele deserto, ela vê uma fonte de água. Porque Deus estava cuidando da promessa. Deus não é irresponsável. Deus não apenas libera a palavra, ele libera o cuidado. Então, os sonhos de Deus são perfeitos. Eu quero dizer algo para responder a sua outra pergunta, que quando você receber um sonho de Deus, uma promessa de Deus, não olhe para você. Olhe para a promessa. Porque se você olhar para você, você não levanta. Olhe para a promessa. Isso é verdade. E aí, relatando os sonhos, né? Eu até consegui falar, Deus preparou um caminho através de uma pessoa, de uma fã do Belo. Deus tem seus meios, né? Através de uma fã, eu contando uns sonhos. Eu tive a oportunidade, a Graciane Barbosa, dona Graciane, que Deus abençoe a vida dela. E ali eu tive a oportunidade de chegar até o Belo. E então, tipo assim, um dos sonhos que eu vou relatar, o Belo me levava nos shows dele. E aí eu pergunto, o que eu vou fazer nos shows do Belo que não tem nada a ver comigo e vai me levar nos shows do Belo? E em um dos shows dele, sabe o que eu fazia ali? Levava a palavra de Deus. Você tá entendendo? Isso não existe. Isso não existe, mas vai passar a existir. Os sonhos de Deus são loucuras, né? Entendeu? E aí eu tô esperando a resposta dele. No momento certo, vai acontecer. Em nome de Jesus. Porque Deus, ele tem um propósito. E quando ele tem um propósito na nossa vida, ele usa qualquer um. Ele não me usou para te trazer aqui? Sim. E Deus vai te usar para fazer você ser grande. Em nome de Jesus. Só que duas coisas eu falo para você. Nunca se esqueça disso. Da onde Deus te tira e te coloca. Nós já estamos chegando ao encerramento, aí, finalizando aí o podcast. Só dar alguns recados aqui. Galera, por gentileza, entra lá no YouTube, se inscreve no canal Caminhando com as Oportunidades, ativa o sininho, deixa seu like lá, comenta, compartilha. Daqui a pouco o Marcos vai falar suas redes sociais e também eu vou falar de novo do nosso apoiador cultural. Você que precisa fazer aí, você aí caminhoneiro, você aí que mexe com van, com ônibus, precisa fazer manutenção sobre a sua van, sobre o seu caminhão. Entre em contato com a Zetruc. A Zetruc é uma empresa especializada, carro diesel, caminhão, mola, posto de mola, manutenção. Entre em contato. O endereço está aqui, eu vou passar para você. Avenida José Blumatino, 2557, Lavras, aqui na cidade de Guarulhos. Procura o Abdala lá, fala assim, ó, eu assisti pela live do Rodrigo Rocha e eu quero desconto. Os primeiros que entrar em contato com esse telefone, agendar ali no momento a sua manutenção, no caso a sua revisão, colocação,
você vai ter desconto. Ele vai dar desconto para você. Entre em contato com esse telefone 2279-2008. A Zetruc, fazendo a diferença nos carros a diesel. Você pode entrar em contato, repetindo de novo, 2279-2008, 9324-83406. A Zetruc, fazendo a diferença em caminhão e carros a diesel. Estamos chegando a mais a finalizações, mas também agora o Marcos, passa suas redes sociais, Marcos, para o povo aí. Antes de encerrar, eu quero aqui fazer um convite muito especial para você que está vivendo um processo difícil, para você que se sente como José, que tenta encontrar respostas, mas parece que tudo se opõe a você. Está vivendo o silêncio de Deus, um processo difícil. Eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te convidar a ler o livro Um Sonho, um Chamado e uma Promessa. Acesse o meu Instagram, tem um link na bio. Você vai acessar o link na bio e através do link da bio você vai ser direcionado à compra do livro. O Instagram é Marcos_Oficial UFC. Marcos_Oficial UFC. Essa é a virada de chave na tua vida. Adquira esse livro, porque esse livro certamente vai ser um manual para te ajudar, assim como José chegou, para te ajudar a chegar aonde Deus também já preparou para você. Certo. Nós vamos encerrar já aqui agora. E como eu falei, foi uma honra te receber, meu irmão. A hora que você quiser vir aqui, as portas estão abertas. E também, galera, quer participar do quadro do programa do Rodrigo Rocha, Caminhando as Oportunidades? Entre em contato. O meu número é esse aqui, ó, 011 98235 1461. Nós vamos agendar. Também quero agradecer o meu diretor que está ali, Rodrigo. Deus abençoe, Rodrigo, pela produção, pela a Vitória também que está aqui também conosco. Quero agradecer a produção que hoje fizeram um trabalho muito abençoado, muito legal. E nós estamos chegando às finalizações desse programa. Quer participar? Entre em contato comigo, 11 982 35 1461. Lembrando, você aí que é cantor de pagode, você que é cantor secular, vem aqui também. Deus também tem uma palavra para você. E você que quer participar do quadro do meu programa, é só você entrar em contato nesse número, 011 982 35 1461. E daqui nós agradecemos e pedimos para que o Marcos finalize com uma oração para abençoar nossas vidas, né? Amém. Deus abençoe sua vida. Gratidão em nome de Jesus. Obrigado por essa porta que o Senhor abriu. Que Deus continue te abençoando e prosperando a tua vida. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Deus que habita nos céus, nós entramos em tua presença mais uma vez esta tarde. Queremos te exaltar, Senhor. Exaltamos o teu nome porque tu és grande, tu habitas no céu. Espírito Santo da verdade. Mediante a tantas coisas que foram ditas aqui, Senhor, visita a cada coração. Visita, Deus, a cada pessoa que ouviu as palavras que foram ditas aqui esta tarde. Invade o coração delas com amor, com alegria, com paz. Deus, e assim como José passou por tantos desafios e manteve-se fiel, Senhor, segure nas mãos dessas pessoas que estão atravessando por momentos difíceis. Segure nas mãos dela para que elas não possam cair. Ajude-o, sustenta-os para a glória do teu nome. Em nome de Jesus o justo. Amém. Glória a Deus.